Ao atender a ocorrência, os veículos de emergência não precisam respeitar nenhuma regra de circulação? Aí é que tá, né? Foi o questionamento anterior, né? E a base legal é que ele citou, João Nilson, né? Que é o parágrafo 6º do artigo 280 do CTB, que foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro, na da redação original do Código. E esse dispositivo legal, se você fizer uma leitura isolada dele, talvez até dê para entender isso, né? Você chega a essa conclusão de que, agora o veículo de emergência faz o que quer no trânsito e acabou, não é? Só que assim, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática, né? Ou seja, observar a legislação como um todo, e não ela de forma isolada. E o parágrafo 6º do artigo 280 não é o único dispositivo do CTB que fala dos veículos de emergência, que traz alguma regra para os veículos de emergência. Nós temos na própria regra de circulação do CTB, as normas de circulação e conduta, lá no artigo 29, inciso 7, algumas regras de circulação para os veículos de emergência. Então, a partir dessa interpretação, qual a conclusão que a gente chega? Que realmente não deve haver autuação por infrações de circulação, estacionamento e parada, quando esses veículos estiverem na efetiva prestação de serviço de urgência, de patrulhamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Não faz sentido nenhum você admitir que um veículo de emergência, por exemplo, o cara para ali na hora do almoço, estaciona o carro no meio da rua, no esquina, em cima de um passeio, porque ele está lá almoçando ou fazendo um lanche. Não faz nenhum sentido sob o ponto de vista da legislação. Então, essa prerrogativa, inclusive, ela foi incluída no CTB porque o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito trouxe uma previsão inicial de não se lavrar auto de infração na fiscalização eletrônica quando os veículos de emergência, por exemplo, excedessem limite de velocidade e fosse possível identificá-los ali por pintura externa, plotagem e tal. Só que tinha órgão de trânsito que, peraí, isso está numa resolução, isso devia estar no texto da lei, então tentaram fazer algum tipo de ajuste nesse sentido. Ficou uma redação meio confusa ali, mas assim, o entendimento que prevalece, inclusive provavelmente isso deve constar na próxima versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é que é uma interpretação em conjunto, uma análise em conjunto. Então, o veículo de emergência, estando nessa condição de urgência, policiamento excessivo, preservação da ordem pública, aí ele não vai estar cometendo essas infrações por circulação, estacionamento e parada. Diferentemente do que o João Nilson trouxe, né, na pergunta anterior, se pneu careca, condutor falando ao celular, se isso caracterizaria ou não infração. Aí caracteriza infração, né? Pneu careca, licenciamento, o condutor falando ao celular, sem o cinto, aí é infração, não é uma situação que seja imprescindível para o socorro, para o atendimento da situação ali de urgência, enfim. Então essa é a análise que parece ser a mais ajustada, inclusive no nosso livro a gente traz esse entendimento, essa explicação bem detalhada, nessa linha de que a gente tem que analisar o contexto e não o dispositivo de forma isolada, dispositivo legal de forma isolada. Boa!